gente vai ver um mapa de renovação de água, né? Captação de água aqui num ponto, um tubulão, joga a água na lagoa, está renovando a água da lagoa. Então, isso aí está mostrando taxa de renovação de água. A água do mar é nova, a água dos rios é nova, a água da lagoa é velha. Cada ciclo de maré entra água nova, se mistura, sai a água misturada. Então, você vai mostrando ao longo do tempo a troca volumétrica de água nova com água velha, tá? E aí está mostrando aqui que num prazo de 35 dias se renovaria 90% da água da lagoa. Isso aí é o necessário para resolver o problema de eutrofização da lagoa, o excesso de nutrientes. Isso aqui é uma visão de um modelo 3D, né? Foi do trabalho do Renato Parkinson. Lá em 1999, a gente fez um modelo 3D da Lagoa Rodrigo de Freitas. E aqui um resultado de salinidade média, né? Com esse túnel funcionando aí. Isso aqui é um exemplo de modelagem do reservatório de Giral. Nós fizemos muitos modelos nesse negócio para analisar a hidrodinâmica, analisar a qualidade de água, analisar processos sedimentológicos, um monte de coisa. E vocês veem que a lógica é a mesma, né? Sempre dividir tudo em elementos. Em cada elemento aplica o princípio da conservação, a equação de balanço de grandeza, e você tem aí a variedade de problemas possíveis de resolver. Aqui uma visão de campo de correntes, aí no modelo de Giral, também com uma geometria bem complicada. Esse reservatório tem uma questão de alagamento, secamento grave, porque ele varia cerca de 9 metros de altura, 8,5 metros de altura entre estiagem e seca, na barragem, né? Então dá uma variação grande de alagamento, de mancha de água no corpo d'água. Isso aqui é uma visão da evolução de batimetria. Isso aqui é uma simulação na condição inicial e uma simulação após 50 anos. Tá? Óbvio que eu não fiz modelagem de 50 anos, foi feita a modelagem com fator de aceleração morfológica, que é uma coisa que a gente usa, vários modelos usam isso para fazer estimativa de longo prazo de processo sedimentológico.